conhecer a história do Brasil, é preciso conhecer o Rio de Janeiro. A antiga capital do país preserva grande parte da cultura brasileira. Em cada canto da cidade, uma história para contar. São tantos capítulos da trajetória do Brasil que fica difícil definir por onde começar nosso passeio pela cidade maravilhosa. Nos ajuda a traçar nosso roteiro é Raul Melo, historiador e guia de turismo da Rios de História, a empresa que nos leva ao passado do Rio de Janeiro. Nós temos um circuito que chamamos o Walking Tour. Começamos desde a Catedral Metropolitana, passando pela Cinelândia, onde nós vemos o Teatro Municipal, pelo Paço Imperial, que foi o local de residência do imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II. Passamos pelo Centro Cultural Banco do Brasil, que é o maior centro cultural da cidade, e visitamos essa igreja, que é a igreja de São Francisco da Penitência. Então vamos seguir esse percurso. Começamos nossa viagem pelo Túnel do Tempo, pela Catedral Metropolitana de São Sebastião. Uma arquidiocese sem sede. Criada em 1676, a São Sebastião esperou séculos para ter sua própria catedral. Ela precisou se valer do empréstimo de outras igrejas até 1964, quando ganhou este terreno, começou a ser construída e consolidou-se como marco da arquitetura. Mas quando se trata de beleza interna, não tem como não citar a Igreja São Francisco da Penitência. Localizada no centro da cidade, essa é mais uma igreja colonial, construída com interrupções. Decoração barroca exuberante. Altares e paredes em talha dourada. No teto, uma pintura de beleza indescritível que retrata a glorificação de São Francisco. Para mim, é a igreja mais linda da cidade, sendo mais bela, inclusive, no meu ponto de vista, que o famoso Mosteiro de São Bento. Além dessa, outra igreja de destaque na história do Rio de Janeiro é a Candelária, construída no século XVIII. Planta em cruz latina que lembra o barroco português. Portas trabalhadas em bronze. Decoração que segue o modelo neorrenascentista italiano. Revestimento interior em mármore. Murais com pinturas que contam a história dessa igreja. O próximo destino traçado pela Rios de História é a Cinelândia. O lugar conta com um complexo arquitetônico de grande importância na região, a começar pela Biblioteca Nacional, uma das maiores da América Latina. Com um acervo de aproximadamente 9 milhões de itens, a biblioteca é a guardiã da memória gráfica brasileira. O Museu de Belas Artes também faz parte do complexo existente na Cinelândia. Todo o acervo é composto por pinturas, esculturas, gravuras e desenhos brasileiros e estrangeiros. O Teatro Municipal, construído em 1908, ainda é um dos mais monumentais edifícios do Rio de Janeiro. Inaugurada em 1909, essa é a principal casa de espetáculos do país. Há mais de um século, se apresentam aqui os maiores nomes da música e da dança, nacionais e internacionais. Na cobertura do prédio, 3 lindas cúpulas. Na frente, uma escadaria belíssima. Linhas de equilíbrio clássico, mas com decoração barroca. Na fachada, a escultura, a poesia e a música. Nos vitrais, figuras das musas protetoras das artes. É uma construção verdadeiramente esplêndida. O quarto prédio que completa as grandes construções da Cinelândia é a Câmara Municipal, mais uma obra de arte da arquitetura daquela época. Da
Da Câmara Municipal, seguimos para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, local de trabalho dos deputados que representam as 92 cidades do estado. Essa é a antiga Casa de Câmara e Cadeia da Corte, que a partir da década de 20 passou a se chamar Palácio Tiradentes, já que foi neste local que o mártir da independência ficou preso antes de ser levado para a extrema-unção, seguida de enforcamento. A grande construção em estilo eclético tem inspiração neogrega. Na fachada é possível observar a evocação da antiga Grécia. O local recebe visitas de estudantes que podem desfrutar da exposição permanente Palácio Tiradentes, lugar de memória do Parlamento Brasileiro. Já em Copacabana, visitamos o Forte lá preservado. O local valoriza a figura do herói militar. Logo na entrada, encontramos um guarda caracterizado com o uniforme da época. Repare que até uma espada ele carrega. O Forte de Copacabana nasceu em 1914, da necessidade de reforçar as defesas da Baía de Guanabara depois da transferência da capital do Brasil para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Aqui paramos para almoçar dentro do Forte de Copacabana. Fizemos nossa refeição ao ar livre, à beira-mar e num clima mais que agradável. Nossa próxima parada é na Praça 15 de Novembro, um dos lugares mais históricos do Rio. No local encontramos o Paço Imperial e antigo palácio do vice-rei do Brasil. Esse palácio guarda importantes capítulos da história. Foi desta janela, a 7ª da esquerda para a direita, que Dom Pedro I declarou que não voltaria a Portugal, assim permanecendo no Brasil. Na ocasião, ele declamou a frase que até hoje é lembrada pelo povo brasileiro: "Para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Foi dessa mesma janela que, em 1888, a princesa Isabel saudou a população ao assinar a famosa Lei Áurea, que deu liberdade aos escravos da época. Aqui existe uma exposição permanente com imagens e informações que vão desde a fuga da família real até a chegada deles no Brasil, além de imagens sobre o período republicano. Na praça ainda há o Convento do Carmo e a Igreja da Nossa Senhora do Carmo, a antiga Catedral da Sé, onde Dom Pedro I, II e Dom João VI foram coroados. Foi aqui também que a princesa Isabel se casou. A fonte que leva o nome de um dos maiores artistas do século XVIII, o mestre Valentim, era usada para fornecer a água que chegava dos Arcos da Lapa, mais um ponto histórico que nós vamos conhecer logo a seguir. A estátua do General Osório homenageia esse que foi um dos mais populares personagens do Exército por sempre ter lutado ao lado de seus soldados. Outro ponto turístico da cidade é o Largo da Carioca, um local diretamente ligado ao convento de Santo Antônio, erguido neste local no final do século XVI. No começo do século XX, o Largo da Carioca ganhou iluminação pública especial, composta por peças ornamentais, como este monumento de ferro fundido, que carrega 3 sereias aladas que representam o comércio, a navegação e a indústria. O turista que vem ao Rio de Janeiro também tem de conhecer os Arcos da Lapa, um aqueduto em estilo romano composto por 42 arcos, construído na metade do século XVIII para enviar a água das áreas mais altas para as ruas do Rio de Janeiro. Por aqui circulam milhares de pessoas todos os dias. É um lindo cenário para se observar ao amanhecer e também ao anoitecer. Olha só! Muito mais da cultura carioca encontramos no Centro Cultural Banco do Brasil, o maior do Rio de Janeiro.
Esta é a antiga sede do banco, que mais tarde foi usada como bolsa de valores da cidade, o que explica a existência da abóboda central do prédio de linhas neoclássicas, antes usada para pregões. Aqui há exposições permanentes e também as temporárias, que exibem obras de diversos artistas consagrados. Salas de cinema e teatro também compõem o local. É um centro cultural que oferece inúmeras atividades para os cerca de 1 milhão de visitantes que passam por aqui todos os anos. Chegamos ao final deste roteiro turístico perfeito, com uma pausa para um chá da tarde na mais tradicional confeitaria da cidade, com mais de 100 anos de história. A Confeitaria Colombo foi fundada em 1894. Era a casa mais badalada daquela época, o principal ponto de encontro entre as celebridades do período. Aqui eu vi muitos presidentes do Brasil, presidentes de outros países, celebridades em todo, em parte. Artistas famosos, também brasileiros e estrangeiros. A decoração também tem influência francesa, com móveis característicos e vários espelhos, um objeto de enfeite muito comum no início do século XX. A Colombo ainda conserva sua essência, história e a qualidade de seus produtos. Fatos que fizeram dela patrimônio cultural e artístico do Brasil. O tour no centro da cidade do Rio, ele passa a ser uma máquina do tempo. E ele, em cada esquina, ele tem surpresas que encantam os visitantes nacionais, estrangeiros e muitas vezes os próprios cariocas que não descobrem esses tesouros que nós temos na cidade. Já deu para perceber que vale muito a pena conhecer a cidade maravilhosa, não é mesmo? Mas prepare-se, porque o Rio de Janeiro reserva ainda mais surpresas que você confere na próxima reportagem do programa de viagens. Não perca!